Boa tarde. Então, vamos fazer mais uma pregação da palavra de nosso Deus. Eu e você. E vamos começar lendo em Mateus, capítulo 26, versículo 48, 49, 50 e 51. Que diz assim, Mateus 26, 48, sim, e o traidor tinha lixo, não, desculpa, eu tô lendo errado, só um minuto, vou ligar o ventilador aqui, tá muito quente. Voltei. Vamos ler em Lucas 21, 5. Diz assim: e dizendo alguns a respeito do templo que estava amado de formosas pedras e dádivas. Quanto a estas coisas que vede, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, aqui é Jesus falando, quando ele estava aqui na terra, ministrando. Jesus falou, profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. Como nós vemos, não existe mais quase nada do tempo de Jesus e do tempo dos profetas. Tudo foi renovado, se fez novo, como Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra. Até a população mudou. Hoje temos uma nova população. E a profecia de Jesus se cumpriu. Jesus falou, está cumprindo e se cumpriu. Então vamos ler mais uma palavra. Gênesis 27, 38, 39 e 40. Que diz assim: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras e da terra, e sem orvalho dos céus. E pela sua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então, Isaque, que foi enganado por Jacó, o irmão de Esaú, passou a bênção para Esaú, porque ele pensava que era passou a bênção para Jacó, que hoje se chama Israel, né? Que depois da bênção do anjo de Deus, né? Passou a se chamar Israel. Então, Esaú ficou desesperado, chorou e pediu ao pai, Isaque, que desse também uma bênção a ele. E Isaque deu uma bênção realmente, mas não foi aquela bênção que fosse esperada por uma pessoa que queria viver bem, feliz. Foi uma bênção de guerras de espada, fome, porque o orvalho não iria cair sobre ele do céu, não iria cair sobre as plantas, sobre as pessoas. Então, ele ficou com muita raiva de Jacó.
Esaú ficou com muita raiva de Jacó. Mas se Esaú tivesse se arrependido naquele momento, o Senhor teria mudado a sorte dele, a bênção dele. Porque o Senhor é um Deus misericordioso. E porque a palavra diz aqui no finalzinho desse versículo 40. Aqui, ó. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando se libertares, então sacudireis o seu jugo do seu pescoço. Quando se libertares, podia ser naquele momento a libertação dele. Mas ele não aceitou ser liberto, ele queria vingança. Então, nós vamos ler mais alguns desses capítulos de outras mensagens para entender melhor a respeito da misericórdia de nosso Pai que mora nos céus e de Jesus Cristo que mora conosco aqui na terra. Vamos ler então Mateus 26, 48, 49, 50 e 51. Então, 48, vamos lá. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximaram-se de Jesus. Disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, no 51 diz assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então, aqui foi quando Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Todos já conhecem essa mensagem, essa passagem da Bíblia. Então eu não vou detalhar. Apenas vou dizer que Judas Iscariotes deu um beijo no rosto de Jesus na hora que foi traí-lo, na hora que foi enganá-lo, se fingindo ainda discípulo. Exatamente como Jacó, que hoje é Israel, fez com o pai dele, Isaac. Deu um beijo no rosto. O pai dele falou: filho, beija meu rosto. Então ele foi e beijou. Ele estava com as roupas de Esaú, estava com os braços cobertos de pelos de animais para dizer que era Esaú, porque Esaú era peludo. Então, realmente, Isaac achou que era Esaú. Isaac foi traído. Isaac foi enganado pelo próprio filho. Mas Deus abençoou Jacó, porque Deus estava naquele negócio. Mas o engano não deixou de ser cometido, né? Então, agora, eu vou prestar o meu testemunho, porque de tudo o que foi construído nesta terra, do tempo dos profetas, antes dos profetas já estava sendo tudo destruído, no tempo de Jesus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, tudo estava sendo destruído. E foi destruído. E muita coisa mudou e tudo se tornou novo. A única coisa que não muda, que ficou para a eternidade, é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus. É a voz de Jesus. A voz de Deus. É a profecia. É os dons, o amor,
Isso aí não mudou. Continua. E vai continuar por toda a eternidade. Principalmente o amor. Que o amor nunca falha. E o amor é o próprio Deus. É Jesus. Então, eu vou contar meu testemunho. Sem mais delongas, porque a hora não nos espera. Quando eu tinha 17 anos, eu era uma pessoa totalmente desesperada, triste, vazia, porém tinha esperança de encontrar um mundo melhor. No entanto, eu já tinha lido a Bíblia, o Novo Testamento, 3 vezes, que eu li na minha adolescência, com 15, 16, mais ou menos. Eu lia 3, mas eu não entendia, porque não tinha ninguém que me explicasse e não tinha o Espírito do Senhor para me ensinar. Então, com meus 17 anos, eu estava andando por uma rua, eu ia para fazer um curativo no meu dedo. E eu fui arrastada por um marginal e fui estrupada. Mas eu entreguei ao Senhor, na mão do Senhor, porque eu já tinha muitos problemas na família, não queria preocupar minha família. Então, o tempo foi passando. Quando eu fiz 18 anos, eu fui enganada. Um homem me encontrou, dizendo que me amava, que me queria. E aí, quando eu fui descobrir, ele já tinha 3 filhos e uma mulher. Me disse que era separado, que tinha apenas um filho. E aí, eu fiquei no pior. Foi como assim, uma pessoa está caída e vem outro e pisar na cabeça, para esmagar. Eu estava ali, sofrida e desejando até morrer. Porque o fundo do poço é assim. A gente deseja a morte, a amargura na alma, uma doença incurável. O fundo do poço é quando você não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem esperança de arrumar um emprego. Assim eu estava. Mas aí eu ouvi falar, com meus 21 anos, numa igreja que apareceu na Santa Cruz, perto da minha casa. Então eu me dirigi a essa igreja. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um pastor pregando a palavra de Deus, eu encontrei o Espírito de Deus. Jesus falou comigo. Jesus me perguntou, você quer morrer por este povo? No momento eu não entendi. Eu fiquei alegre porque eu queria mesmo morrer, mas não foi morte que ele estava falando. Jesus estava falando de saúde, de vida, de paz, de felicidade, que tudo ele me deu. Naqueles dias, eu ia para a igreja de manhã, meio-dia e de noite, para buscar o Espírito do Senhor, buscar a felicidade. Passado alguns dias, não precisou ser meses não, dias, eu fui me batizar. E junto comigo foram várias pessoas ali naquele ônibus, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu me batizei lá no Arquidaban. No tempo, era uma piscina de plástico. Então, quando voltamos, ainda glorificando ao Senhor, todo cheio do Espírito Santo. E aí, muitos daqueles foram ser pastores, outros foram ser obreiros, e Deus me chamou para profetizar. Então, eu faço a vontade do Senhor. Eis-me aqui para seguir e obedecer. Tudo que o Senhor mandar, eu vou fazer, não importa. Esse testemunho que eu estou contando aqui não é da minha vontade. Mas o Senhor mandou eu contar esse testemunho. Eu obedeço ao meu Deus. Então, hoje eu tenho um compromisso com o Pai Celestial, que é o Pai de Jesus Cristo e é meu Pai também. E ele me pôs como tipo uma obreira, mas que recebo revelações dos céus, visões, que recebo a palavra para pregar e que estou no compromisso de anotar as igrejas eleitas e as que não forem anotadas neste caderno, em outros cadernos que eu tenho, poderão, se for de Deus, poderão se coligar a essas 12 igrejas. Realmente é um compromisso muito sério. Mas está tudo sob controle de nosso Deus.
Então, hoje, anteriormente, eu falei da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E hoje eu estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas virão outras, mais 10, que eu irei falar a respeito. Entendeu? Então, assim, eu agradeço por essa rica oportunidade de poder cooperar. Como todos vocês cooperam. Cada um coopera de uma forma que Deus escolheu. Nós temos 5 dedos. Nem todos os dedos são do mesmo tamanho, nem da mesma grossura. Mas todos são necessários. Tanto esse como esse, todos são necessários. Então, assim, eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.